Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Meus amados, estamos iniciando a nossa lição de número 5, hoje, dia 30 de janeiro de 2022. O tema da nossa lição, vamos ler todos juntos mais uma vez: como ler as Escrituras. Mais uma vez, como ler as Escrituras. O texto áureo nos diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Atos, capítulo 8, versículo 30. A nossa verdade prática nos diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. E também não podemos esquecer que nós necessitamos sempre da ajuda do Espírito Santo para poder entender, compreender a mensagem da palavra de Deus e principalmente obedecer à palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, a introdução, como nós já falamos nesta manhã, na introdução nós encontramos o comentarista dizendo que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e também um privilégio. Então, irmãos, nós estamos meditando, não somente lendo, não somente estudando, mas meditando na palavra de Deus. Isso é para nós um dever e também um privilégio. São as duas coisas ao mesmo tempo. É dever de todo homem buscar na palavra de Deus a resposta para tudo que deve fazer em sua vida, mas também é um grande privilégio, porque estamos recebendo a ajuda do alto, a ajuda do Deus Altíssimo, de um Deus Todo-Poderoso que quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, e Ele nos ensina isso através da Sua palavra, da Santa Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Por isso, irmãos, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e devemos estar também, queridos, conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Não somente conhecer, mas também entender, mas acima de tudo, aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Ou seja, não é só conhecer, mas também obedecer a palavra de Deus. Então, aplicar o texto sagrado em nossas vidas. O apóstolo Tiago, ele alerta dizendo que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. O comentário número 1 diz assim: a Bíblia precisa ser interpretada. Aí o comentário nós encontramos, o comentário 1, item 1, nós encontramos a importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e eigen, com sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame
exame das Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história da Bíblia, da cultura e dos recursos literários utilizados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras que foram usadas nas Sagradas Escrituras. Comentário 1, item 2. As limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando a própria palavra, a Bíblia. Isso porque todos os leitores também são intérpretes e devemos entender o que estamos lendo. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção da palavra, e só quem pode nos ajudar nisso é verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, para entendermos a intenção do Espírito Santo. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, nós temos que entender que, como diz o título da nossa lição, como ler as Sagradas Escrituras. A primeira atitude é uma atitude de santa reverência para com Deus, entendendo que a Bíblia aberta é Deus falando para nós, e nós precisamos da ajuda daquele que escreveu a palavra, daquele que inspirou a palavra. Irmãos, o Espírito Santo, ele inspirou a palavra de Gênesis a Apocalipse. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos ajudar, não somente a ler a Bíblia, mas entender o sentido da palavra, compreender a palavra, guardar a palavra, amém? Obedecer a palavra de Deus. Em Apocalipse é escrito isso: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A natureza das Escrituras, item 3, Comentário 1, item 3. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas: o hebraico, no Antigo Testamento, principalmente o hebraico, e o grego no Novo Testamento. Então, meus queridos, eu vou tirar o microfone para não atrapalhar a classe das criancinhas lá atrás, mas querido, dá para os irmãos ouvir. Então, queridos, a Bíblia foi escrita originalmente em duas línguas principais: o hebraico para o Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Apesar que no Antigo Testamento tem algumas passagens em aramaico, e no Novo Testamento também tem algumas passagens em aramaico. Porém, majoritariamente, a maior parte do Antigo Testamento foi todo em hebraico, e a maior parte do Novo Testamento, foi escrito em grego, Então nós temos que observar o sentido original da palavra de Deus. Então, que nessas duas línguas distintas, hebraico e grego, o Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, e o Novo Testamento, a grande totalidade em grego. No período de aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes,
muitos autores, digamos assim, escritores que estavam escrevendo, passando a mensagem que Deus tinha enviado. Moisés, por exemplo, Moisés, ele não conheceu de forma nenhuma nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel, né? O profeta Isaías não conheceu nem Mateus, nem Lucas, nem João. Irmãos, mas eles eram escritores, né? Mas o autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é um só, que é o nosso Deus. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, que têm um alto peso. Inclusive, muitas profecias já se cumpriram da palavra de Deus e outras profecias estão para se cumprir. As profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas sob a orientação de quem? Do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, observando regras gramaticais, observando o contexto bíblico, observando o contexto histórico, observando o contexto literário, quando essas obras foram redigidas, mas principalmente o que não se pode deixar de pedir é a ajuda do Espírito Santo de Deus, que foi o verdadeiro autor da Bíblia, que é o autor da Bíblia. Comentário de número 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E nós somos pentecostais, graças a Deus por isso. Cremos que verdadeiramente o Espírito Santo, ele continua agindo na igreja, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu irei para o Pai e rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro pressuposto, comentário 2, item 1. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e prática é a palavra de Deus. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto a sua inerrância, a sua infalibilidade. Tudo que está escrito veio de Deus, é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, nós refutamos, combatemos a relativização da Bíblia e combatemos a desobediência aos preceitos e aos princípios bíblicos. Devemos combater sempre, porque a Bíblia, como palavra de Deus, deve ser honrada, não só ensinada, mas também obedecida. Acatamos, né, e obedecemos a sã doutrina da palavra de Deus, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres, das maravilhas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A atualidade do batismo do Espírito Santo e os dons espirituais que continuam sendo derramados sobre a igreja. Dons da palavra de Deus, dom da sabedoria, dons de discernir os espíritos, dons de curar, dons de maravilha, dons de profecia, dons de discernir os espíritos. Irmãos, dons de fé. Irmão, Deus tem derramado esses dons a cada dia sobre a sua igreja de uma forma real e contínua. Basta buscar o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, porque o nome de Jesus ainda não havia sido glorificado. O segredo para que o Espírito Santo seja derramado na igreja é que a igreja esteja glorificando o nome de Jesus. A iluminação do Espírito Santo, comentário 2, item 2. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente.
que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Efésios 1, 17 e 18, 1 João 5, versículo 20. Somente um estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos a palavra, nos dedicamos à palavra e oramos, ó irmãos, é muito importante essa atitude, orar antes de meditar na palavra, orar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Senhor, vamos meditar na tua palavra, nos ensina pelo teu Espírito Santo de poder e sabedoria. Esta iluminação vem do Espírito Santo quando nós descemos na presença do Senhor e humildemente pedimos a ajuda do Espírito Santo naquilo que nós estamos estudando e meditando. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo vai nos conceder esta compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. A iluminação pelo Espírito Santo nos ajuda a entender, a elucidar o que já foi escrito e revelado pelo próprio Espírito Santo. Dá para entender isso, queridos? Amém. Então, queridos, assim o conhecimento da palavra de Deus produz comunhão com Deus quando nós procuramos colocar, aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Também uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de santificação. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. Comentário 2, item 3. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de tornar o salvo perfeito, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, nós encontramos isso, capítulo 3, versículo 16 e 17. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário, ao nosso viver cotidiano. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas, quando vividas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência e que nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos a cada dia vivendo, deve estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Glória a Deus. Somente a Escritura é que pode autenticar, ratificar e até mesmo corrigir a experiência, a prática da igreja, caso seja necessário em alguma atitude. O que é que nós devemos fazer? Submeter à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus tem os princípios imutáveis. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Comentário de número 3, amados irmãos. Comentário 3. Regras básicas de interpretação da Bíblia. Comentário 3, o item 1, nos diz: a Escritura é a sua própria intérprete, né? Isso é uma regra muito importante na hermenêutica, né? A hermenêutica tem origem no grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Hermenêutica, basicamente, quer dizer interpretação, né? Ciência que nos ajuda na interpretação. Mas
Nenhuma regra de hermenêutica, eu já disse, pode ser usada sem a ajuda do Espírito Santo. Outra coisa muito importante, como falou aqui, que a Escritura Sagrada é sua própria intérprete, é como se nós disséssemos assim, ó, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando nós estamos lendo um determinado texto e chegamos lá adiante, nós vemos a própria Escritura ratificando. Ratificar quer dizer confirmando aquilo que foi dito. Outro texto no Antigo Testamento, uma profecia que falava sobre aquele assunto, o cumprimento daquela profecia mais adiante, não é? Nós vemos o ensino bíblico, o princípio da palavra de Deus, basilares, sendo a cada dia, digamos assim, mantido em toda a Bíblia. Os irmãos sabem que tudo que foi escrito, o Deus Altíssimo, pela sua infinita misericórdia, Ele fez isto para, primeiramente, a glória é de Deus e para o bem-estar da humanidade. Se o homem receber a Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Se o homem, de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, para o homem receber a salvação preparada pelo Deus Altíssimo antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Continuando, queridos, significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, inclusive analisando não só um versículo, mas analisando todo o contexto. Amém, irmãos? Não é somente um versículo, leia o capítulo todo, leia outros capítulos da Bíblia que falam sobre o mesmo tema, analise o contexto bíblico e histórico, analise o que o Espírito está trazendo, a mensagem naqueles dias, veja o que está sendo dito. Não é somente ler um versículo isolado, é muito importante ler todo o contexto. Amém, irmãos? Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Nosso Deus é o único autor da Bíblia. Foram vários profetas usados, mas o autor é um só, que é Deus. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Comentário 3, item 2: princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico ou alegórico, não é? Expressões figurativas. Por exemplo, Cristo disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Esse texto mostra que corpo aqui está no sentido literal, não está no sentido literal, porque o corpo ali, irmão, é o pão que está sendo orado e representado diante de Deus como símbolo do corpo de Jesus. Então, o sentido simbólico. Então, o corpo aqui, ele não está no sentido literal, mas no sentido figurado. O pão que é partido na ceia, após a oração, ele simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. É isso que os judeus não entenderam. Como é que ele vai partir o corpo dele e vai nos dar para comer do corpo dele? Eles não estavam entendendo. A igreja hoje entende, porque a palavra de Deus, inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele explica detalhadamente, não é, o sentido do corpo de Cristo, simbolizado no pão, e o sentido do sangue de Cristo, simbolizado no suco da uva. Então, meus queridos, ali foi representada a Santa Ceia, que o próprio Jesus instituiu a primeira Santa Ceia, no sentido figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que procedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é um pretexto para errar, porque temos que procurar o sentido na palavra, não só no versículo, mas em todo o contexto. Desse modo, para não errar,
Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo e vamos a cada dia nos preocupar mais em meditar na palavra de Deus, em analisar todo o contexto. Isso despende tempo, dedicação. Eu chamo isso de, não é perder tempo, é investir o nosso tempo, procurando não somente compreender a palavra, entender a palavra, para pregar para as outras pessoas a palavra de Deus, genuína palavra de Deus, e acima de tudo para nós mesmos guardarmos a palavra, para sermos salvos em nome de Jesus. Porque, irmãos, conhecer a palavra e não obedecer a palavra é um risco tremendo para a perdição. Eu sempre digo, aqueles que conhecem a palavra, meditam na palavra, nós temos mais responsabilidade, porque agora conhecemos a palavra. Para guardarmos a palavra, ficarmos firmes na rocha que é Jesus, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco olharmos para trás. Desse modo, observados esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, mas devemos analisar todo o contexto. O comentário 3, item 3. Os perigos da hermenêutica pós-moderna, a hermenêutica dos nossos dias. Imagine os irmãos que tem gente relativizando a Bíblia, querendo escrever uma nova Bíblia, querendo dizer que, por exemplo, quando Deus disse que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, porque a Bíblia diz macho e fêmea os criou, foi Deus que criou. Eles querem relativizar isso. Quando eles estão relativizando isso, eles estão desfazendo na palavra de Deus. Queridos, nós pregamos a palavra genuína como ela é, e a melhor coisa é a pessoa receber a palavra e permanecer na palavra, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, quer estejam cobertas ou não. Deus vai trazer a juízo todas as coisas, e a vinda do Senhor Jesus está às portas. Vamos guardar a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Vamos estar firme na rocha que é Jesus, esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando não abrir e fechar de olhos, estaremos com Cristo para sempre na glória. Então, esses perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, que é o sagrado. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar, inventar ou relativizar os textos inspirados. Eles estão indo contra o próprio Deus, porque o Deus Altíssimo disse: eu velo pela minha palavra para cumprir, disse o seu Deus Altíssimo ao profeta Jeremias. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Hoje em dia, as pessoas estão querendo fragmentar e relativizar a Bíblia para justificar a sua maneira errônea de viver. Meus irmãos, Jesus vem. Vamos ficar firmes na rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ratificamos então que as experiências devem ser o quê? Submetidas ao crivo das Sagradas Escrituras. E o apóstolo João ainda diz: provai os Espíritos, para ver se todos os Espíritos verdadeiramente são de Deus. Temos que provar isso à luz da palavra de Deus. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos, acima de tudo, da ajuda, da iluminação do Espírito Santo, não só ao meditarmos na Bíblia, não só para compreender a Bíblia, mas acima de tudo para obedecer a Bíblia como palavra de Deus. Amém, irmãos? Queridos, como nós ainda vamos ter Santa Ceia hoje, para a glória de Deus, eu quero ler com os irmãos aqui a conclusão da nossa lição com a amada igreja. Conclusão da nossa lição. Vamos ler juntos? Diga: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério somos auxiliados
pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a amada igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia.